Fala pessoal, tudo certo? Vamos conhecer hoje então as funções em Python, né? Funções são códigos que a gente escreve, certo? A gente pode chamar ele a todo tempo no nosso programa. Então, se você tem uma função, ou você tem uma rotina que repete o tempo todo, né, no seu código, em vez de você ficar reescrevendo esse código, você define ele como uma função, e aí você faz apenas a chamada, tá? A sua função, beleza? Pessoal, é muito importante a gente entender que para eu chamar a minha função, eu preciso, antes de tudo, criá-la, né? Então temos que tomar cuidado de definir a função antes de chamá-la, tá? Se eu chamar ela e não tiver criado, vai dar um erro. E também é uma boa prática de programação a gente documentar a nossa função utilizando o docstring. Vou mostrar para vocês, tá? Temos basicamente, de forma introdutória, três tipos de função, tá? Três formas que a gente pode trabalhar com a função. Então, vou fazer um comentário aqui, ó. Lembrando que toda linha que começa com hashtag, né? Com um sustenido aí, cerquilho, né? É um comentário. Isso não é interpretado pelo compilador, tá? Então, a primeira função que a gente vai ver é uma função sem retorno e sem passagem de parâmetros. Tá? Vamos ver, vamos com calma aqui. Tá? Como que eu crio uma função? Eu uso uma palavra reservada em Python chamada def. Tá? Então, def, pode ver que já mudou de cor, né? Então, def é para definir uma função. Estou definindo uma função que eu vou chamar de olá mundo. Aqui também é uma boa prática de programação, pessoal. Não é obrigatório, tá? Mas é uma boa prática. Até o Guido Van Russo indica isso. Quando você vai definir funções, você vai usar no seu programa, que não vai ser exportada, nada, que você trabalhe com as palavras separadas por underline, tá? Todas minúsculas. Tem programação que fala para fazer esse estilo que é o camel case, né? A primeira letra da primeira palavra minúscula e a segunda palavra e a primeira, opa, vamos lá de novo. A primeira letra da primeira palavra minúscula e a primeira letra da segunda palavra maiúscula. Funciona, pessoal, não vai dar erro. Mas uma boa prática aqui é a gente trabalhar com underline, tá? Para separar as palavras. Tá bom? E aí eu abro e fecho parênteses. É obrigatório ter abrir e fechar o parênteses. Pronto. E dou um ponto e vírgula. Criei minha função, defini a minha função. Perceba que o corpo dela é indentado, então tem uma tabulação aqui, né? Então, como a gente viu nos loops, né? Então essa tabulação vai definir que esse código que está indentado faz parte dessa função. E aí eu vou criar aqui, ó, um print, olá, mundo, só isso. Pronto. Pessoal, criei minha função. Está criada. Como que eu chamo ela? Eu chamo ela, dando o nome dela e dando os parênteses, ó. Vou rodar essa célula. Olha lá. Então, o que aconteceu aqui? Ele rodou essa linha. Perceba que se eu comentar essa linha, ó, vou comentar ela, eu não imprimi nada. Por quê? A função foi definida. Criei a função, mas eu não chamei ela. Então, eu chamei ela. Percebam aqui, né, com um parênteses vazio, sem passar nenhum argumento. Então, aqui vai os argumentos e aqui vai os parâmetros. Aqui nessa parte aqui vem os argumentos e aqui vem os parâmetros da função. Tá? Não passei nada, porque a função não espera nada, e imprimi o que eu queria mostrar. Professor, como que eu documento a minha função? Simples. A gente vai trabalhar aqui com, abre aspas, né? E escrevo o que eu quero fazer. A função que mostra uma mensagem padrão, no caso, olá mundo, né? Padrão na tela, tá? Por que é importante, pessoal, a gente documentar a nossa função? Lembra que nas aulas passadas a gente trabalhou com uma função built-in, que era o help? Então, um usuário vai ver o seu código, ou mesmo você, depois de um tempo, fala, nossa, o que essa função faz mesmo? Você vai lá, dá um help e dá um olá, underline, mundo. E aqui não precisa colocar os parênteses, tá? Pronto. Olha o que ela faz aqui, ó. Ela mostra pra gente, ó, função que mostra a mensagem padrão na tela. Tá? Vou até colocar um ponto final para ficar bonitinho aqui. Pessoal, isso aqui é uma boa parte de programação. Já aprendam, já vão treinando, tá? Vão codando já, comentando o seu código. Comentário é algo muito importante, sem exageros, mas sempre comente suas funções, falando o que ela faz, tá? Tem documentações sobre docstring, a gente pode até ver uma aula mais para frente isso, tá? Mas é sempre bom você documentar a sua função. Ok? Então esse é o primeiro tipo de função, uma função que não tem retorno e não recebe nenhum parâmetro, tá?
Vamos ver um outro tipo de função agora? Vamos passar aqui, ó, para uma função e função sem retorno ainda, sem retorno e com passagem de parâmetro. Agora vamos ter o nosso parâmetro sendo passado. Como é que eu crio? Mesma forma, def, olá mundo. E agora aqui dentro do parênteses eu vou falar o parâmetro, né, que ela vai receber. Então, o parâmetro name aqui, tá ok? Passei o parâmetro name e crio a minha função. Né? Só dar um enter aqui que o próprio Colab já identa para a gente. Vamos fazer o docstring dela. Então agora aqui vai ser uma função que mostra um texto customizado na tela. Ok? Texto customizado na tela. E aí, print, vou formatar minha saída aqui. Olá mundo. Meu nome é, e dentro das chaves, o parâmetro name que foi passado. Pronto. Tá? E agora eu posso chamar minha função olá mundo. Só que perceba que se eu passar da mesma forma que eu passei no exemplo anterior, olha só. Ele deu um erro, ó. Por quê? Porque eu preciso passar um argumento name. Tá? Eu preciso passar um argumento para ele. Então vamos passar aqui, ó. Vou chamar de nome aqui para a gente poder ver que pode ser diferente, ó. Input. Qual o seu nome? E aí eu vou passar como parâmetro, né? Como argumento aqui, o nome. Tá? Olha só. Meu nome é Saulo. Olá, mundo. Meu nome é Saulo. Perceberam? Perceba que esse nome, o nome dessa variável do parâmetro que está aqui, não precisa ser o mesmo que eu vou passar aqui. Pode ser também, não tem problema. Pode colocar name aqui, ó. Tá? E colocar name, sem problema nenhum. Tá? Ele funciona também, ó lá. Ok? Então, esse é o nosso sem retorno e com passada de parâmetro. Pessoal, eu posso definir também um nome default, que é o nome padrão. Por exemplo, vou deixar aqui, ó. User. Tá? Deixar user aqui. E se eu não passar nada agora, percebe que agora eu defini um padrão lá em cima, né? Se eu não passar nada como parâmetro, ó, vou até passar escrever o nome aqui. Mas olha que interessante que ele fez agora. Agora ele mostrou user. Ele não mostrou Saulo. Mas peraí, vamos entender então. O que está acontecendo aqui? Ele pediu para eu digitar o nome. Só que quando eu passei a minha função, quando eu chamei a minha função, eu não passei o parâmetro. Lembra que a primeira vez deu erro? Por que a primeira vez deu erro? Porque eu não adotei um nome default. Então, se o programador não passar nada agora, ele vai utilizar um padrão, que é o user. Tá? Se o programador passar um nome aqui como argumento, ele recebe como parâmetro e sobrescreve esse valor que está aqui e escreve o valor que foi passado pelo usuário. Tá? Perceba o poder que isso dá para o programador, né? Em vez de você ter que ficar toda hora perguntando, né? Escrevendo print, olá, meu nome é. Não, você pode fazer um for, por exemplo, pegar vários nomes aqui, a gente vai ver listas mais para frente também, criar uma lista e ficar rodando essa lista e só chamar essa função. Tá? Isso é muito, muito, muito útil. Tá? Várias vezes a gente vai trabalhar com funções, ok? Os nossos projetos. E aí, a gente encerrar já antes que ela fique muito longa, tá? Vamos trabalhar agora com um tipo de função com retorno agora você vai ter um retorno e com passagem de parâmetros, tá? E com passagem de parâmetro. Tá, pessoal? Mesma coisa, ó. Define a função. Agora eu vou chamar uma função de soma. Vai receber dois parâmetros, A e B, ponto e vírgula. Vamos fazer a doctype dele, né? Função que recebe dois números aqui, ó. Dois números e realiza a soma entre eles. Aqui é um exemplo bem simples para a gente entender a sintaxe da função, tá? E o que é a nossa função que retorna valor. Aí eu vou ter que utilizar uma palavra chamada return, tá? Return. O que eu quero retornar? A mais B. Pessoal,
Importante, tá? Vocês podem ter depois funções, por exemplo, aqui, ó, que ela tem retorno, mas não tem passagem de parâmetro. Então, eu entendo que são coisas distintas, né? O que é o retorno e o que é passagem de parâmetro, tá bom? E aí, vamos lá. Agora eu vou, então, fazer aqui, ó. Vou chamar a minha soma, tá? E vou passar aqui os valores. Soma 3,4, por exemplo. E vou rodar. Olha que interessante. Mostrou, né, o retorno dessa soma aqui. Só que normalmente quando a gente tem um retorno, pessoal, é muito comum a gente armazenar isso numa variável, por exemplo, resultado. Resultado igual a soma, tá? Por que resultado igual a soma? Porque esse retorno está sendo passado, tá sendo passado para algum valor, para alguma variável. Então eu preciso armazenar, tá? E aí sim eu posso utilizar esse resultado mais para frente. Imagina que eu preciso usar ele em vários lugares do meu programa, né? E aí eu mostro o resultado aqui, tá? Pessoal, vamos fazer alguns exercícios de função, até algumas coisas que a gente já fez em alguns dias passados. Vamos definir em função para a gente poder entender melhor como é que funciona o poder da função. Mas entenda, a função ela é criada com a palavra reservada def, o nome da função, abre e fecha parênteses. Se não recebe parâmetro, então esse parênteses está vazio. Você vai receber parâmetros e aí você coloca os parâmetros para receber. É possível ter parâmetros default, mas cuidado ao utilizar porque pode dar alguns erros. É um assunto um pouquinho mais avançado, tá? Mas para o nosso passo, para o nosso nível que a gente está no nosso curso, isso é que a gente precisa aprender de função agora, ok? Pessoal, próxima aula é exercício de função, então. Vejo vocês lá. Abraço.